Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita, sejam muito bem-vindos ao canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Esse é mais um vídeo do nosso estudo continuado do livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui estudando a segunda parte do primeiro capítulo, que já vimos ali conversa com o crítico. Estamos vendo aqui desmembrando em várias partes. Essa é a 10ª parte do diálogo com o cético. Então vamos continuar o nosso estudo aqui, né? Lembrando que sempre Allan Kardec chama o cético de visitante. Aqui no tópico, vamos ver hoje loucura, suicídio e obsessão e esquecimento do passado. Vamos ver o primeiro tópico aqui falando sobre loucura, suicídio e obsessão. Então aqui o visitante, que é o cético, faz o seguinte comentário. Certas pessoas consideram as ideias espíritas como de natureza a perturbarem as faculdades mentais e, por esse motivo, acham prudente deter-lhes a divulgação. É aqui o comentário de Kardec, que é um pouco extenso, mas é bem esclarecedor. Conheceis o provérbio: quando se quer matar um cão, disse que ele está raivoso. Não é, pois, de espantar que os inimigos do Espiritismo procurem se apoiar sobre todos os pretextos. Este lhes pareceu apropriado para despertar os temores e as suscetibilidades, tomando-os zelosamente, embora ele caia diante do mais superficial exame. Houve, pois, sobre essa loucura o raciocínio de um louco. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a própria religião fornecem seus contingentes. A loucura tem por princípio um estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento danificado, o pensamento é alterado. A loucura, pois, é um efeito consecutivo, cuja causa primeira é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. Isso é tão verdadeiro que tendes as pessoas que pensam demais e não se tornam loucas, enquanto que outras se tornam sob o domínio da menor superexcitação. Quer dizer, não é porque uma pessoa estuda muito que ela vai acabar ficando louca. É uma predisposição ali orgânica. A pessoa já nasce com um problema que chamava-se naquela época de idiotia. Já era uma deficiência ali na parte cerebral. Havendo uma predisposição à loucura, esta toma o caráter da preocupação principal, que se torna então uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos espíritos, naqueles que dele se ocupam, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tornasse um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante. Um jornal disse, é verdade, que em uma única localidade da América, cujo nome não me recordo, contaram-se 4.000 casos de loucura espírita. Mas sabe-se que, entre nossos adversários, é uma ideia fixa crerem-se os únicos dotados da razão, e isso é uma mania como as outras. Aos seus olhos, nós somos todos dignos de um manicômio, e por conseguinte, os 4.000 espíritas da localidade em questão deviam ser igualmente loucos. Nesse aspecto, os Estados Unidos têm centenas de milhares deles, e todos os outros países do mundo, um número bem maior. Esse mau gracejo começou a ser usado depois que se viu essa loucura ganhar as classes mais elevadas da sociedade. Então, aqui Allan Kardec está fazendo, né, uma sátira com o cético. Quer dizer, o espiritismo se expandiu tanto, quer dizer que todos os adeptos do espiritismo são pessoas loucas. E o que não é verdade. Quanto mais se estuda, mais você se afasta da loucura, você entende as nuances, né, do que a loucura leva. Então, através dos estudos ali. Então, muitas vezes é uma condição orgânica, que são agravamentos de erros de vidas passadas, que o espírito nasce ali com deficiências na parte cerebral, que é uma prisão para o espírito, para poder ele ali, né, expiar por erros de vidas passadas, que nasce ali
com o que se falava naquela época de idiotia. Então, o que está falando aqui, as 4.000 pessoas de um vilarejo, as centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas, né, adeptas do espiritualismo ali nos Estados Unidos e a expansão do espiritismo ali na Europa naquela época e em outras partes do mundo, quer dizer que todas as pessoas são loucas, né? E nada mais é do que a parte da crítica daqueles que não queriam que o espiritismo se expandisse. Continuando aqui o comentário de Kardec. Fez-se grande alarde de um espírito conhecido, de Victor Renequin, esquecendo-se que, antes de se ocupar com o espiritismo, ele tinha já dado provas de excentricidade das ideias. Se as mesas girantes não tivessem acontecido, o que, segundo um jogo de palavras bem espirituoso de nossos adversários, fizeram-lhe girar a cabeça, sua loucura teria tomado outro curso. Victor Renequin foi ali um contemporâneo de Kardec, né? Ele ali frequentava ali a sociedade parisiense de estudos espíritas, mas acabou se desvirtuando, querendo seguir outros caminhos, colocar suas ideias próprias no espiritismo. Então ele acabou caindo no ostracismo, né? Porque quis praticar outras coisas que não tinha nada a ver com a doutrina espírita. É mais ou menos o que aconteceu ali entre Chico Xavier e Valdo Vieira. Foi um companheiro de Chico no movimento espírita, onde tem várias obras ali que os dois dividem ali a psicografia. E aí Valdo Vieira, ele acaba se desligando do espiritismo e cria uma própria ciência, chamada conscienciologia ou projeciologia, que estuda ali o desdobramento do espírito, mas na parte científica, totalmente refutando a parte espiritual. Então Victor Renequin, naquela época, foi também um precursor de Kardec, mas quis colocar suas próprias ideias, suas próprias impressões, e acaba um nome que nem se lembra mais no meio espírita. Caiu no ostracismo. Quis praticar outras ciências que não tinham nada a ver com o que a doutrina espírita ensinava e pregava. Continuando aqui. Eu digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito. Eu vou mais longe. Digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Entre as causas mais frequentes de superexcitação cerebral, é preciso contar as decepções, os desgostos, as afeições contrariadas, que são ao mesmo tempo as causas mais frequentes de suicídios. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações não são para ele senão os incidentes desagradáveis de uma viagem. O que em outro produziria uma emoção violenta o afeta levemente. Ele sabe, aliás, que os sofrimentos da vida são provas que servem para o seu adiantamento, se as suporta sem reclamar, porque será recompensado de acordo com a coragem com a qual as tiver suportado. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e de suicídio. Por outro lado, ele sabe, pelo que vê nas comunicações com os espíritos, da sorte deplorável daqueles que abreviam voluntariamente seus dias. E esse quadro basta para fazê-lo refletir. Por isso é considerável o número daqueles que se detiveram sobre essa inclinação funesta. Eis aí um dos resultados do Espiritismo. Então, o que Allan Kardec quer dizer aqui? A partir do momento que nós acreditamos no que o Espiritismo, a doutrina espírita, explica, né, através dos ensinamentos, nós sabemos que as dores não se encerram com a morte do corpo físico. Praticar o suicídio é infringir uma lei de Deus, porque só Deus tira a nossa vida. Então nós levamos toda essa problemática, todo esse sofrimento para o outro lado do plano espiritual, onde o espírito sofre muito mais, onde ele descobre e fica perturbado em saber que tudo que ele provocou, achando que abreviando sua vida, tirando sua vida, terminaria os problemas, ele vai levar toda essa problemática para o plano espiritual.
Dito isso, é uma obra excelente, é um best-seller do movimento espírita, o livro de Ivone do Amaral Pereira, Memória de um Suicida, onde conta a história ali de Camilo Castelo Branco, um suicida que sofreu muito e aí, né, tem a história dele ali que é um livro excelente. Então, para nós ali termos a noção do que passa uma pessoa que comete o suicídio. Ao número das causas de loucura é preciso ainda acrescentar o medo, e o medo do diabo desarranjou mais de um cérebro. Sabe-se acaso o número de vítimas que se fez amedrontando-se, imaginações fracas, com esse quadro que se esforça em tornar mais assustador por detalhes hediondos? Isso tinha muito naquela época, né? Como o cristianismo era a religião principal no mundo, então aqueles que não praticassem o bem iam parar no inferno, né? Então, uma ótima obra para se consultar também é o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, que mais para frente nós faremos um estudo também sobre esse livro, com certeza. O diabo, disse, não assusta senão as crianças, e é um freio para torná-las sábias. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem, e quando elas não têm mais medo, tornam-se piores que antes. E para esse belo resultado, não se conta o número de epilepsias causadas pela comoção de um cérebro delicado. É preciso não confundir a loucura patológica com a obsessão. Essa parte é importante. Esta não se origina de nenhuma lesão cerebral, mas da subjugação que espíritos malfazejos exercem sobre certos indivíduos e tem por vezes as aparências da loucura propriamente dita. Essa doença, que é muito frequente independente de qualquer crença no espiritismo, existiu em todos os tempos. Nesse caso, a medicação ordinária é ineficaz e mesmo nociva. O Espiritismo, fazendo conhecer essa nova causa de perturbação da saúde, dá ao mesmo tempo o único meio de triunfar sobre ela, agindo não sobre a doença, mas sobre o espírito obsessor. Ele é o remédio e não a causa do mal. Então ali, né, várias doenças que acabam tendo ali o efeito no corpo físico, são de fundos mediúnicos, né, de obsessões. As três níveis de obsessão que tem: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que é o caso mais grave, onde o espírito ali vai atormentando o seu obsidiado e acaba fazendo coisas que ele perde o controle do corpo físico. Então aqui vamos para o segundo tópico agora: esquecimento do passado. Então aqui está o outro comentário do visitante, que é o cético. Eu não entendo como o homem pode aproveitar a experiência adquirida em suas existências anteriores se delas não se lembra, porque desde o momento em que delas não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e assim tem sempre que recomeçar. Suponhamos que cada dia, ao despertarmos, percamos a memória do que fizemos na véspera. Nós não seríamos mais avançados aos 70 anos que aos 10 anos. Enquanto que, lembrando nossas faltas, nossas imperfeições e as punições em que incorremos, diligenciaríamos para não recomeçarmos. Para me servir da comparação que haveis feito do homem sobre a terra com o aluno do colégio, eu não compreenderia que esse aluno pudesse aproveitar as lições da quarta série se ele não lembrasse do que aprendeu na anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, um novo ser, de onde se pode dizer que nossos pensamentos morrem a cada existência, para se renascer sem consciência do que se foi. É uma espécie de nada. Aqui é um comentário do que é o materialista. Acho que morreu, acabou. É o niilismo, que pregava Friedrich Nietzsche, né? O grande filósofo alemão. Niilismo vem de nihil, do latim, quer dizer o nada. Do nada eu vim, do nada eu voltarei. E é o comentário aqui de Kardec, que também é bastante extenso, mas é excelente o comentário dele. De questão em questão me conduzireis a vos ministrar um curso completo de Espiritismo. Todas as objeções que fizeste são naturais
naquele que nada sabe, ao passo que ele encontra em um estudo sério uma solução bem mais explícita que a que eu possa dar numa explicação sumária, que por si mesma deve provocar incessantemente novas questões. Tudo se encadeia no Espiritismo, e quando se segue o conjunto, vê-se que os princípios decorrem uns dos outros, apoiando-se mutuamente. Então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus, parece muito natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se liga a outras questões de igual importância, e que por isso não farei mais que aflorar aqui. Se a cada existência um véu é lançado sobre o passado, o espírito não perde nada daquilo que adquiriu no passado. Ele não esquece senão a maneira pela qual adquiriu a experiência. Para me servir da comparação do escolar, eu diria que pouco importa para ele saber onde, como e sob orientação de que professores ele fez o ano anterior. Se, alcançando a quarta série, ele sabe o que se aprende no anterior. Que lhe importa saber quem o castigou pela sua preguiça e sua insubordinação, se esses castigos o tornaram laborioso e dócil? É assim que, em se reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Eu digo em moralidade porque, se durante uma existência ele se melhorou, se aproveitou as lições das experiências, quando retornar será instintivamente melhor. Seu espírito amadurece na escola do sofrimento e, pelo trabalho, terá mais firmeza. Longe de dever a tudo recomeçar, ele possui um fundo cada vez mais rico, sobre o qual se apoia para progredir mais. Quer dizer, a cada existência nós carregamos tudo aquilo que trazemos de bagagem, tanto de moralidade como de conhecimento e também de espiritualidade. Então nós sempre avançamos. Nós podemos ali, não há retrocesso. Podemos ficar estacionários, mas não perdemos aquilo que adquirimos. Levamos como bagagem. Pode dizer que fique ali latente, adormecido, mas sempre está dentro do nosso subconsciente, né? Do nosso corpo mental, que carregamos com o perispírito, e o perispírito, lembrando que sempre ele molda o corpo físico. Então, nós levamos toda essa bagagem conosco. Existência é existência. A segunda parte da vossa objeção, referente ao aniquilamento do pensamento, não está melhor alicerçada, porque esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Deixando-a, o espírito recobra a lembrança do seu passado e pode julgar quanto à sua caminhada e do que lhe resta ainda realizar, de sorte que não há solução de continuidade na vida espiritual, que é a vida normal do espírito. O esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência, frequentemente, é adquirida em rudes provas e terríveis expiações, cuja lembrança seria muito penosa e viria a aumentar as angústias das tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seriam, pois, se a sua duração fosse aumentada com as lembranças dos sofrimentos do passado? Vós, por exemplo, Senhor, sois hoje um homem honesto, mas o deveis, talvez, aos rudes castigos que haveis suportado por faltas, que atualmente repugnariam a vossa consciência. Ser-vos-ia agradável lembrar de ter sido enforcado por isso? A vergonha não vos perseguiria, imaginando que o mundo sabe do mal que haveis feito? Que importa o que haveis podido fazer e o que haveis podido suportar para espiar, se agora sois um homem estimável? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da lembrança de um passado importuno, agireis com mais liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cabendo-vos não contrair novas dívidas. Então, ali o esquecimento é uma dádiva. Toda vez que reencarnamos, nós nos lembramos daquilo que fomos. No nosso próprio meio familiar, né? Ali pode ser que tenha ali pessoas que nós prejudicamos, algozes, e viemos com o propósito nessa vida de amar, perdoar, né? E fazer ali com esse laço de fraternidade
se fortaleça, se una, né? Então, essa é a dádiva que Deus nos deu de, ao reencarnarmos, ter o esquecimento do passado, para nos reabilitarmos, nos reajustarmos com aquelas pessoas que prejudicamos e vice-versa. Aquelas pessoas que também nos prejudicaram, elas também vêm para cá para se reabilitar, também para nos perdoar e formar esse laço de amor e fraternidade. Assim, quantos homens gostariam de poder durante a vida lançar um véu sobre seus primeiros anos? Quantos disseram ao fim de sua caminhada: se devesse recomeçar, eu não faria o que fiz? Pois bem, o que eles não podem refazer nessa vida, refarão em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará, no estado de intuição, as boas resoluções que eles terão tomado. É assim que se cumpre gradualmente o progresso da humanidade. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vosso lar mesmo, se encontre um ser do qual tendes muitas queixas. Aquilo que eu havia falado, né? Que talvez os arruinou ou desonrou em uma outra existência, e que, espírito arrependido, vem se encarnar em vosso meio, unir-se a vós pelos laços de família, para reparar o mal que vos fez pelo seu devotamento e sua afeição. Ambos não estaríeis na mais falsa posição se todos os dois vos lembrasse de vossas inimizades? Ao invés de se apaziguarem, os ódios se eternizariam. Conclui com isso que a lembrança do passado perturbaria as relações sociais e seria um entrave ao progresso. Quereis disso uma prova atual? Que um homem condenado às galeras tome a firme resolução de se tornar honesto. Que ocorrerá em sua saída? Será repelido pela sociedade e essa repulsa quase sempre o recoloca no vício. Suponhamos ao contrário, que todo mundo ignore seus antecedentes. Ele será bem acolhido, se ele próprio pudesse esquecê-los, mas seria por isso menos honesto e poderia andar de cabeça erguida, ao invés de curvá-la sob a vergonha da recordação. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis porque aí lembram-se de sua existência precedente como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à sua estada em mundos inferiores, ela não é mais do que um sonho mau. Então essa é a dádiva do esquecimento do passado. Nós viemos para cá para nos reabilitarmos, né? Nós ali adquirimos todo o conhecimento no plano espiritual e viemos colocar em prova aqui nas nossas existências, seja como expiação ou provação. Viemos aqui para nos reabilitar, né? Todos vêm aqui com o propósito de melhorar, né? Essa sempre é a nossa melhor versão do que já fomos. E ninguém vem aqui para fracassar. Se fracassamos, é por conta de nossas más escolhas, né? E aquilo que diz também no Evangelho segundo o Espiritismo. O bom cristão é aquele que se esforça para domar suas más tendências, hoje e sempre. Então esse foi o nosso estudo do livro que é o Espiritismo. No próximo vídeo nós iremos ver a nossa última parte, que é a da conversa do diálogo com o cético, que são os 3 últimos tópicos, que vem falar aqui de elementos de convicção, Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec, Rua de Lille, número 7, e Interdição ao Espiritismo, porque o próximo diálogo já vem um diálogo com o padre. Então, no nosso próximo vídeo, é a parte 11, é a última parte desse desmembramento dos diálogos com o cético, que foi bem extenso nesse livro, né? Tivemos que fazer isso para os vídeos não ficarem muito longos, para ter um melhor entendimento. Então vamos agradecendo aqui a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre pela oportunidade, e que, se for da vontade do Pai, que possamos estar novamente para fazer mais um vídeo e estudarmos e colocarmos em prática todos esses ensinamentos do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.